Pois bem, pessoal, esse é o segundo vídeo. Eu abaixei um pouquinho a resolução dele, talvez a qualidade piore um pouquinho, mas é para evitar alguns problemas na hora de carregar o vídeo e também para que vocês não tenham dificuldade na hora de assistir, correto? Se a qualidade visual não ficar tão boa, me perdoe. Pois então, no primeiro vídeo a gente viu como fazer o primeiro critério, que era a questão da corrente nominal, certo? O primeiro item aqui que era o A. Agora a gente vai passar para o item B, que é a corrente de sensibilização, a corrente I2, correto? Deixa eu escrever aqui então, em vermelho. Deixa eu ver aqui. B, I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 Z. Beleza? Como a gente já viu, o IZ é 24 A. Então, I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes 24. Esse valor aqui vai ser, então, deixa eu pegar a calculadora, 1,45 vezes 24, 34,8. Então, I2 tem que ser menor que 34,8. E como a gente viu, o I2 é 1,35 IN. Então, 1,35 vezes IN tem que ser menor ou igual a 34,8. O nosso IN aqui, no caso, a gente já determinou, que é 15 A. Deixa eu colocar aqui melhor. 15 A. 1,35 tem que ser menor do que 34,8. Como a gente já pode ver aqui, 1,35 vezes 15 com certeza vai dar menor que 1,45 vezes 24. Mas vamos calcular aqui para deixar o valor. 1,35 vezes 15 é igual a 20,25. Então, 20,25 é menor que 34,8. Ok, então o disjuntor atende esse critério, correto? Vamos passar agora então para o outro critério, que já saindo da parte de sobrecarga e passando para curto-circuito, em que a corrente de ruptura, deixa eu escrever em vermelho, a corrente de ruptura IR do disjuntor, aqui é o item C, né? Tem que ser maior ou igual à corrente de curto-circuito. Beleza? Deixa eu explicar o sentido físico disso aqui. Eu deixei passando. O disjuntor, ele tem aquela curva que a gente vê aqui, ó, a curva de atuação dele. E tem um espaço aqui, essa região aqui, em que ele fica sem atuar, tá vendo? Eu tenho que garantir que vai passar para determinada corrente, esse meu disjuntor vai atuar. Só que eu preciso garantir que essa corrente que vai fazer ela atuar, ou seja, que essa região aqui, ó, que ele não atua, seja muito grande. O I2, então, vai ser a corrente que me faz com que ele sensibilize no tempo de 1 hora, correto? Em 1 hora, passando essa corrente tal, I2, vai fazer com que o meu disjuntor desarme. Por quê? Isso é para evitar que você, por exemplo, deixe um equipamento ligado lá indefinidamente e ele venha danificar os fios porque o disjuntor não atuou. Esse E2 aqui é aquele efeito que você está tomando banho, tudo bem, tudo normal, de repente o disjuntor desarma depois de um certo tempo. É porque o disjuntor aqueceu, a corrente de sensibilização estava um pouquinho maior e fez com que o disjuntor desarmasse. Então, esse efeito aqui é para isso, para evitar com que você, por exemplo, sei lá, deixe um ferro ligado e vá embora e aquele disjuntor desarme. Ter certeza que aquele disjuntor vai desarmar, correto? Então, essa corrente aqui é para fazer com que ele desarme ao longo do tempo. Por isso que tem que ter esse valor de 1,45, a corrente máxima que o cabo suporta. E 2 tem que ser menor que isso. Correto? Quanto à corrente de ruptura, o sentido físico aqui é a corrente máxima que o disjuntor vai abrir, ou seja, vai atuar sem que ele pegue fogo ou que ele derreta, ou que ele solde os contatos, correto? Essa corrente de curto-circuito aqui tem que ser, então,
menor que a corrente de ruptura, ou seja, ao contrário, né? A corrente de ruptura, de interrupção do disjuntor, tem que ser maior que a corrente de curto-circuito. E como eu verifico isso? A corrente de curto-circuito já foi informada no enunciado do meu problema, que são o valor lá de 1,75. Deixa eu pegar a caneta azul. 1,75 kA, correto? E o IR tem que ser maior do que isso. Como eu verifico o IR? O IR é um valor do disjuntor que é aqui, ó, capacidade de interrupção. Capacidade de interrupção em kA é sinônimo de corrente de ruptura, certo? Aqui, como eu tenho para um circuito 220, eu tenho os valores de 5 para todos esses circuitos, para esses disjuntores aqui, em todas essas ocasiões. Só de 6 e de 12 aqui para esse supertíbria. Ok? Então, aqui eu tenho 5 kA de capacidade de interrupção. Logo, isso vai ser maior do que 1,75 kA e o meu disjuntor atende. Ou seja, esse disjuntor consegue abrir sem soldar os contatos dele ou sem pegar fogo. Correto? Esse critério quer dizer isso. Para garantir que o meu disjuntor consegue abrir uma corrente de curto maior do que aquela que pode acontecer naquele circuito ali. Correto? Vamos então agora passar para o último critério. O critério do tempo de atuação do disjuntor ou o tempo de disparo. Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui para colocar aqui. TDD tem que ser inferior ao tempo crítico. O tempo crítico que a gente viu ali é K ao quadrado, S ao quadrado, sobre I de curto-circuito ao quadrado. Então, deixa eu trocar de caneta. TDD tem que ser menor que K ao quadrado, S ao quadrado, I de curto-circuito ao quadrado. TDD tem que ser menor que o K ao quadrado, 115. S, a bitola do cabo, que é 2,5. E a corrente de curto-circuito, como a gente já viu, 1750. Gente, lembre-se que 1,75 kA é nada mais do que 1750 ampere. Quilo, né? Ok? 1 kg, 1000 gramas, aquela mesma relação. Então, TDD vai ser menor ou igual, deixa eu calcular esse valor aqui, vezes 2,5 ao quadrado, dividido por 1750 ao quadrado. Esse resultado vai ser 0,027. Vamos colocar aqui, arredondar um pouquinho para cima. Então, o TDD tem que ser menor do que esse tempo aqui. Correto? Esse tempo aqui, TDD, eu vou olhar justamente nesse gráfico. A primeira coisa que eu tenho que saber é qual valor que eu tenho que inserir aqui nesse gráfico para conseguir fazer a leitura. Como é que eu faço isso? Perceba aqui embaixo, ó, que tem escrito I sobre N, correto? Nesse caso, então, eu tenho I sobre IN para eu descobrir qual valor ali de entrada. Esse I aqui vai ser, na verdade, a I de curto-circuito, que eu vou colocar aqui 1750 sobre I nominal, que é 15 ampere. Isso vai me dar um valor de 1750 sobre 15 vai me dar um valor de 116,67. Vamos colocar 116. Correto? E com esse valor composto dele, eu entro nessa tabela aqui, ó, tá vendo? De 0,8 até 100. Passou aqui o limite de 100, eu tenho 116. Mas como a diferença é pequena aqui, essa curva segue reto, podemos considerar esse disjuntor aqui mesmo. Correto? Pegando essa curva aqui, então, eu vou olhar, imagine aqui que o 116 está aqui na frente, né? Então eu sigo isso aqui, seguindo essa linha mais escura, que é a curva do disjuntor,
como eu pedi lá no enunciado do problema, é a curva à esquerda, eu vou encontrar aqui nessa linha. A gente sabe aqui de leitura de carta log-log que nós temos ali 10 a menos 3 aqui embaixo. Desculpa, vou colocar o 10 a menos 2 aqui em cima, 10 a menos 3 aqui embaixo. Isso é o que está escrito aqui, tá? Está muito pequeno, mas eu consigo ler aqui. O que seria isso? 10 a menos 3, eu tenho então 0,1, 3 zeros e 1, e lá 10 a menos 2, 0,02. Desculpa, 0,1. A cada linha que passa dessa, é como se eu acrescentasse mais um dígito aqui, mais um algarismo. Ou seja, essa linha aqui é o de 0,01. A próxima linha é o 0,02. Aqui, então, é 2, 3, 4, 5. Cada linha dessa representa um dígito. Então, a primeira linha é 0,002, a segunda 0,03. A minha curva aqui do disjuntor, ela está pegando sobre a linha número 5. 2, 3, 4 e 5. Então, o tempo que eu encontro aqui é 0,05, correto? Então, TDD 0,05, que é menor do que 0,27, correto? Então, eu tenho aqui que esse tempo é atendido, ok? Então, o disjuntor foi dimensionado. A gente viu, então, que são 4 critérios simples. Esse tempo aqui, DDD, só para reforçar o sentido físico. Esse tempo crítico é o tempo em que o disjuntor acontece um curto-circuito e ele vai, se o disjuntor não atuar até esse tempo, você vai ter danos físicos na instalação. Vai ter queima de cabo e pode até ter incêndio e outras coisas. Então, o disjuntor tem que desarmar antes desse tempo aqui, correto? Isso aqui é a parte de curto. Quando está acontecendo um curto, o máximo tempo que o curto pode acontecer é durante esse tempo aqui, tempo crítico, correto? Então, dimensionar o disjuntor é bem simples, correto? E vocês vão perceber que é a receita de bolo. Você faz uma vez, você vai fazer sempre, só vai mudar os valores, correto? E espero aí que vocês estudem e consigam um resultado um pouquinho melhor na próxima prova.